Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia, são 8 horas e 7 minutos e começa agora mais uma edição do Jornal em Foque, que hoje recebe com muito prazer o superintendente regional da Sabesp, João César Queiroz Prado, e o professor, doutor em Biologia e diretor da Faculdade de Pedagogia, Fábio Giordano. E vamos agora passar as principais manchetes do dia com a repórter Cristiane Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, terroristas islâmicos matam 12 em jornal de Paris. Multidão vai às ruas. O estado de São Paulo. 12 morrem em ataque a jornal francês e milhares vão às ruas. A Tribuna. Região cresce no ritmo do pré-sal. Boc News. França busca autores de ataque que matou 12 em jornal. Santa Portal. Preso um dos homens que tentou roubar turistas na rodovia dos imigrantes. G1 Santos e região. Polícia diz que dupla se drogou antes de assalto a turistas. E no portal da UOL, suspeito mais jovem de ataque à revista em Paris se entrega à polícia. Humberto. Muito obrigado, Cris. E a temporada de verão este ano na Baixada Santista gerou muita expectativa e temor de que o abastecimento de água na região, a exemplo do que vem ocorrendo na capital e algumas cidades do interior, também pudesse ser prejudicado pelo expressivo aumento da demanda de consumo, que habitualmente é registrada nesse período, em razão do grande número de turistas que lotam as cidades do litoral nas férias. Contrariando as projeções pessimistas, o abastecimento, até o momento, permanece normalizado em decorrência da cooperação de parte da população, que atendeu aos apelos para racionalizar o uso da água, e pela operação dos sistemas integrados gerenciados pela Sabesp, que assegurou o equilíbrio do sistema nos momentos de pico de consumo. Mas os desafios de garantir o fornecimento de água a populações cada vez maiores e avançar na implantação das redes de coleta e tratamento de esgotos não são pequenos e ainda demandam muitos investimentos. E esse é o tema do nosso programa de hoje, que tem como convidados o superintendente regional da Sabesp, João César Queiroz Prado, e o professor doutor em Biologia e diretor da Faculdade de Pedagogia da Unisanta, Fábio Giordano. Antes, porém, vamos conferir a previsão do tempo e o movimento das estradas e balsas com a Cris Chalub. A previsão do tempo para hoje é de sol com muitas nuvens. De acordo com o clima-tempo, deve chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 23 e 34 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá com espera de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. A representação desta edição vai ao ar às 17 horas. Ou assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Humberto. Obrigado, Cris. Agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Fique aí com a gente. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Eu sempre soube que eu queria cantar, fazer música. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher o curso e a universidade é decidir seu futuro. E atenção para o prazo das inscrições do SISU e do ProUni. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais no site. Ministério da Educação, Governo Federal. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, nesta quinta-feira, 8 de janeiro, quando a gente recebe com muito prazer o superintendente regional da Sabesp, João César Queiroz Prado, e o professor, doutor em Biologia e diretor da Faculdade de Pedagogia, Fábio Giordano. Bom dia, muito obrigado por tê-los aqui. Eu gostaria de começar perguntando para o superintendente da Sabesp, que graças a Deus nós tivemos um final de ano, e aquela expectativa inicial, aquela demanda de turistas na região que pudesse faltar água, não faltou água e foi tudo controlado e foi dentro das expectativas, não é isso, João? Sim. Bom dia, Humberto, bom dia, professor Fábio. Prazer estar aqui novamente, principalmente depois de uma temporada muito boa, onde nós passamos pelo nosso período de maior consumo. O maior consumo que a Sabesp tem é justamente no Réveillon, nos dias 30, 31 e dia 1º do ano. Onde temos o maior fluxo de turistas também aqui na nossa região e por conta do calor, por conta das festas, temos o maior consumo. Mas esse sucesso é fruto de muito suor, muito trabalho, muito planejamento por parte da Sabesp, muito investimento de infraestrutura feitos pela Sabesp nos últimos anos, principalmente, e isso vem coroar simplesmente um trabalho realizado com técnica, com engenharia e com muita competência por parte dos funcionários da Sabesp. Só para vocês terem uma ideia, nós atuamos durante esse período com mais de 700 funcionários em regime de plantão 24 horas. O nosso centro de controle operacional, ele consegue operar o nosso sistema de abastecimento de água que é integrado nos 9 municípios, deslocando funcionários, abrindo, fechando válvula, colocando mais água onde tem a maior demanda, através do nosso sistema de telemetria, através de botões e através de monitores que podem controlar o nível dos reservatórios e, com isso, colocar mais água onde realmente tem a maior necessidade. Então, esse sucesso é fruto principalmente de trabalho. Também devemos destacar que, em função da crise hídrica que nós tivemos no decorrer do ano passado, principalmente num verão com muito pouca chuva e uma estiagem muito mais forte do que nos últimos anos, na realidade foi a estiagem mais forte que nós tivemos desde que se tem medição do índice pluviométrico, fez com que a população também economizasse e desperdiçasse menos água. Isso também ficou constatado nas nossas medições. Agora, em termos de proporcionais, o consumo habitual da população em relação aos anos anteriores, ficou quantos por cento menor, mais ou menos? Em torno de 10% menor. Isso é um bom resultado, né, professor? Bom dia, professor Fábio, obrigado por tê-lo aqui. Bom dia, Isso é uma boa notícia, porque, de certa forma, a população também aderiu à ideia de que é preciso usar água com melhor, mais racionalmente, né? Sem dúvida. Muito bom dia também, João. Nós temos grandes parcerias com a Sabesp. A universidade desenvolve projetos na área ambiental e, sem dúvida, é muito importante essa transparência, essa abertura e esse novo paradigma técnico que a Sabesp vem assumindo em relação a esse fornecimento da água. Uma população como a nossa,
que é uma população extremamente imprevisível, né? Eu tenho estado alguns dias na Sabesp e vejo aqueles quadros como se fosse um dashboard de controle. Quer dizer, você também tentar, de certa forma, prever quantas pessoas vão estar em Mongaguá e quantas não vão estar em Peruíbe e tentar ajustar esse fluxo de água é muito diferente, por exemplo, do que uma energia elétrica que num minuto chega ou deixa de chegar, né? A água ela demora um tempo até chegar. Então eu acho que realmente a Sabesp está de parabéns. Esse verão ela fez por merecer todos esses elogios que tem acontecido. E nós temos nesse nosso público também uma expectativa muito boa, que as pessoas estão começando a olhar a água não do ponto de vista da oferta, né, mas do ponto de vista da sua real utilização, né, do seu não desperdício e pensar também do ponto de vista quanto que eu economizando eu vou contribuir para que o sistema funcione melhor e funcione com reservas, né? Porque nenhum sistema, a gente pode até comparar com a nossa conta bancária. Nenhum sistema funciona bem quando você está ali meio no limite entre o cheque especial e algum saldo na conta, né? Então é sempre importante deixar um pouco de saldo na conta, porque realmente o meio ambiente pode nos pregar peça e o ser humano não tem sido muito generoso para com o meio ambiente. E isso não é uma responsabilidade do cidadão somente ou de uma companhia que fornece a água, né? Mas é de todo um contexto econômico que prioriza, inclusive, o grande uso da água pela agricultura, né? O interior de São Paulo é um grande consumidor de água, né? Centros urbanos que concentram essa captura de água. Então, quer dizer, essa questão ecológica também de se devastar as florestas, você influencia diretamente você suprime a evapotranspiração das plantas, né? Então as plantas, elas costumam colaborar muito, a gente não tem essa noção, mas as plantas, elas colaboram demais. E é bom que se diga que não é fácil realmente, porque nesse período de Réveillon, praticamente a população da Baixada triplica. As cidades do litoral sul, principalmente, recebem uma demanda muito grande e é uma tarefa muito difícil realmente você poder estar apto a atender essa demanda. Agora, a Sabesp ela vai continuar fazendo investimentos na região, visando, porque já se prevê também um aumento da população fixa na Baixada Santista. A gente está observando nos últimos anos o crescimento geométrico populacional, principalmente em direção ao litoral sul, Praia Grande, Itanhaém, até Itanhaém, nós temos verificado que a população vem num crescente muito maior do que praticamente esse lado aqui da ilha, que é Santos, Guarujá. Como é que a Sabesp está olhando para o futuro? Porque a gente sabe que essas demandas do Réveillon, se já são grandes hoje, o que se almeja para o futuro serão maiores, né? E qual é a perspectiva para o futuro nos próximos anos? O que a Sabesp pretende realmente estar executando para poder atender essa demanda, João? Então, a nossa região tem um crescimento maior do que a média do estado, inclusive. E a Sabesp vem acompanhando e, na realidade, superando o crescimento populacional em relação às ligações de água. Ou seja, nós estamos fazendo mais ligações de água durante o ano do que tem o crescimento populacional. Isso por quê? Porque nós trabalhamos em parceria com as prefeituras e fazemos regularização de áreas que nós chamamos de não conformes. Então, essa parceria com as prefeituras regularizam áreas que têm problemas fundiários. A partir do momento em que a prefeitura consegue essa regularização, a Sabesp entra e coloca a infraestrutura de água e de esgoto. Portanto, nós conseguimos, inclusive, ter um crescimento maior da regularização, por conta desta regularização. Então, a nossa região tem realmente esse crescimento e, através de investimentos e parcerias com as prefeituras, a Sabesp consegue manter o abastecimento e também acompanhar o crescimento populacional da região dentro aqui dos 9 municípios da Baixada Santista. Agora, essa questão da ocupação de áreas irregulares é um problema muito sério na nossa região. Existem vários locais onde que são ocupados áreas de risco, áreas de mangue, né, e áreas onde não é possível atender esta demanda de população porque são áreas consideradas inapropriadas para habitação, não é isso, Fábio Jordano? Nós tivemos agora um exemplo na Serra do Mar, onde as populações estão sendo
removidas, mas ainda na Baixada Santista existem muitos núcleos de favela, existe uma população muito grande morando em subhabitações que, de certa forma, não estão ligadas oficialmente à rede da Sabesp, mas consomem água da Sabesp, utilizam, né? Infelizmente não tem a coleta de esgoto. Isso é um problema muito grave para a região, não é isso, Fábio? Exato. Nós temos até uma pesquisa que é financiada pelo FEIDRO, né? Que é o órgão hoje que, de certa forma, o mundo hoje é entendido muito menos pela forma geográfica, como a gente aprendeu geografia dos municípios, né? Mas hoje nós estamos pensando o mundo do ponto de vista das bacias hidrográficas. Então, o grande conjunto de bacias hidrográficas que está aqui fazendo com que os 9 municípios sejam abastecidos podem ser divididos mais ou menos em 3 grandes blocos. E um desses blocos é onde nós temos mais população, que é a cidade de Santos, São Vicente, uma parte de Guarujá, uma parte de Praia Grande e a cidade de Cubatão. Esse grande bloco, que a gente chama da Baía de Santos, São Vicente, ou Estuário de Santos, São Vicente, ele tem um crescimento, Chalub, como você mostrou, aí muito grande. Há uma previsão aí de crescimento, só pelos últimos dados do IBGE, de 2010 a 2014, nessa previsão, né, é de ordem de 14%. Né? Então você tem que abastecer também a água, mas o que o nosso superintendente falou é realmente válido também para os esgotos. Nós temos esse estudo e temos demonstrado que, apesar, são dados ainda inéditos, né, está sendo passado pelo parecerista técnico, mas apesar da população ter crescido mais do que nós esperávamos, o sistema de atendimento de esgoto avançou ainda mais por conta do programa Onda Limpa, que foi um programa que foi concebido ainda na década passada, né, mas que hoje já começa a colher bons frutos para a nossa Baixada Santista. Embora a gente possa citar ainda, os números não são totalmente fechados, mas por volta de 30% a 33% ainda de atendimento necessário para a coleta de esgoto. Né? Quer dizer, faltam ainda 33% para que se complete 100% do atendimento de esgoto na Baixada Santista, é isso? Isso quando a gente pensa em atendimento. Em atendimento, exato. Aí cabe uma explicação, a diferença entre índice de atendimento e índice de cobertura. O índice de atendimento é o número de imóveis que estão efetivamente ligados à rede coletora. O índice de cobertura é aonde passa a rede coletora em frente, que aí aumenta para 80% o nosso índice de cobertura, então esse número que está faltando cairia para 20%. O que significa isso? Pô, mas se tem a rede coletora, por que não está ligado? Porque, infelizmente, ainda falta a conscientização ambiental, a educação ambiental, e alguns não fazem a ligação por problemas econômicos, e aí o governo do estado criou o programa Se Liga na Rede, que para renda familiar até 3 salários mínimos, toda a parte interna é custeada pelo Estado, através de 80% do Estado e 20% da Sabesp. Mas tem muita gente que simplesmente não quer ligar porque acha que não precisa, que aquilo só vai aumentar a conta de água dele. E isso traz um risco sanitário também à saúde pública e afeta a balneabilidade. Então, hoje, através do programa Onda Limpa, está muito, mas assim, muito claro os avanços que a nossa região teve com esse programa, inclusive vinculando a balneabilidade das praias. Por quê? Agora, principalmente no final do ano, nós tivemos um grande fluxo de turistas, um grande fluxo de população fixa, né? Porque a gente até brinca que no Réveillon as pessoas viajam menos, porque a maioria recebe os parentes que vêm passar o Réveillon aqui para pular as 7 ondas, para verem os fogos que foram até muito bonitos aqui, principalmente esse ano. Então, por isso é que nós falamos que é o nosso maior consumo, porque muita gente realmente deixa de viajar para receber os parentes. E aí o que acontece? Com esse fluxo de turistas, nós tivemos somente 2 praias com bandeira vermelha. E isso prova que os investimentos da Sabesp através do Onda Limpa dão resultado. Quando que nós temos bandeira vermelha? Quando que é afetada a balneabilidade hoje? Principalmente em períodos de chuva.
A chuva, ela lava a cidade e carrega o que nós chamamos de poluição difusa, principalmente fezes de animais, que aí entra também um problema de educação ambiental, de conscientização das pessoas, que não recolhem, né, as fezes dos seus animais, muitas vezes não só na rua, mas até no quintal, em vez de retirar aquelas fezes e jogar no vaso sanitário, pega aquilo e varre com uma mangueira e essas fezes vai para a sarjeta, consequentemente para o canal e depois para as praias e acabam afetando a balneabilidade. Então a gente até brinca, quando não chove, por um acaso o esgoto para de ser gerado? Não, nós continuamos gerando esgoto mesmo sem chuva. Então por que quando não chove a balneabilidade é boa e quando chove a balneabilidade piora? Então aí é o vínculo muito forte entre o problema de balneabilidade com o índice de chuvas. Está mais do que comprovado, os próprios relatórios da CETESB mostram isso, que quando aumenta o índice de chuva, piora a balneabilidade, porque lava a cidade e carrega esses materiais indesejados. E o esgoto, é lógico, que se não tiver esgoto, a balneabilidade vai ficar pior. Mas a Sabesp fez a lição de casa e está fazendo, ainda resta 20% para ser executado de rede coletoras em alguns municípios. Em Santos nós já temos praticamente 100% de rede coletora. Em outros municípios esses investimentos estão em execução, através das obras complementares que nós estamos chamando. E para a fase 2, os projetos do Onda Limpa já estão prontos e este ano começam as licitações para a complementação e a universalização até o final desta década em relação à coleta de esgotos. E durante muito tempo valeu aquela máxima que os investimentos em obras de saneamento não aparecem, por isso não eram feitos, né? Porque de certa forma vem sendo mudado, porque o investimento em saneamento é extremamente importante, porque ele acaba reduzindo custos em outras áreas, principalmente na área da saúde, onde está sobrecarregado. Então, por isso que é importante você, que tem a sua casa, que ainda não ligou aquela edícula que você fez lá no fundo, no quintal, é importante que você participe também e peça para a Sabesp vir fazer a ligação, que isso contribui muito não só para a vulnerabilidade das praias, mas também para a saúde da população, não é isso, Fábio Giordano? Inclusive a Unisanta chegou a fazer várias pesquisas nos canais, numa época, de identificação de ligações clandestinas, não é isso? Exato, exato. Essa colocação em relação ao atendimento pela rede foi muito bem colocada pelo superintendente João em relação à nossa realidade. Em outros locais, você poderia ter até essas pessoas não ligando os seus esgotos à rede e fazendo, por exemplo, fossas. Mas nós vivemos numa realidade totalmente impossível de ser feita isso, né? As pessoas que habitam palafitas, por exemplo, não tem como elas pensarem numa fossa séptica. Então, todas essas outras soluções que às vezes poderiam ser usadas alternativamente, mesmo nesses casos onde não existe regularização desses bairros, em Santos ela fica impossível. Então, nós ainda sofreremos até o final dessa década com algum ponto difuso, como foi colocado, de poluição e que dificilmente conseguiremos resolver isso sem resolver essa questão de habitação. O problema do esgoto não se resolve sem o problema da habitação. E o problema da saúde é focalizado exatamente nesses pontos, né? Quer dizer, as maiores incidências de doenças e, sobretudo, doenças decorrentes de patógenos que estão associados à água, eles estão localizados principalmente nessas regiões que, lamentavelmente, as pessoas ainda habitam aqui em Santos e não têm uma condição mais digna de vida do ponto de vista da saúde, né? Mas isso não é um problema só de Santos ou da Baixada Santista, né? Isso é um problema hoje no Brasil, em várias cidades e no mundo também. São muitos desafios para superar. Acho que vamos viver um ano de mudanças, né? Principalmente porque parece que vamos viver um momento de recessão econômica e precisamos pensar em novas fórmulas criativas para poder evoluir. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, voltamos já já, fique com a gente que a gente retorna em 30 segundos.
Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 8 de janeiro, e hoje trazemos aqui, convidamos com muito prazer, o superintendente regional da Sabesp, João César Queiroz Prado, e o professor, diretor da Faculdade de Pedagogia, biólogo, Fábio Giordano. João, eu gostaria de colocar uma questão interessante, que a Sabesp está desenvolvendo agora um sistema para poder auferir as medições da vulnerabilidade das praias praticamente em tempo instantâneo, porque existe essa diferença entre a coleta da água em determinado momento, a análise, o resultado e, por vezes, aquele resultado que deu há um tempo atrás já não, na prática acabou chovendo, que nem você falou, acaba se alterando. Como é que está o andamento desse projeto? Nós vamos em breve já poder saber instantaneamente como é que está a qualidade das praias da região? Existe um convênio, inclusive com a Universidade Santa Cecília, junto com a Sabesp, onde estamos desenvolvendo e criando um laboratório, a gente chama de laboratório biomolecular, que ele vai fazer justamente com que haja rapidez na análise de enterococos, que é um indicador para se verificar a contaminação de água do mar, água salgada. Normalmente, para a água doce, é utilizado o coliforme como indicador. Na água salgada, é utilizado o enterococcus por ele ser mais resistente, então você tem uma segurança maior. Só que esta análise normalmente leva de 24 a 48 horas. Ela é muito demorada, é muito custosa. Então, através desse convênio Sabesp com a universidade, nós estamos implantando um laboratório na Sabesp. Inclusive, a última fase está em andamento, foi recentemente contratado a adaptação civil do nosso laboratório. O equipamento a Sabesp já tinha comprado com o pessoal de São Paulo. Esses equipamentos já estão aqui na Baixada. Então, assim que fizermos a adaptação civil, nós conseguimos dar andamento a esse controle mais rápido. Então, uma análise que levava de 24 a 48 horas, nós vamos conseguir fazer entre 4 e 6 horas aproximadamente. Essa agilidade faz com que a gente consiga tomar as ações muito mais rápidas, fazer com que o diagnóstico seja muito mais rápido e aí, consequentemente, fica muito mais fácil de você achar a solução e também resolver o problema de forma mais pontual, porque nós vamos conseguir descobrir a fonte de contaminação também num prazo muito mais curto. E isso, com certeza, vai trazer grande benefício para a nossa região. Nós vamos começar por Santos, né? Através do laboratório, mas isso será estendido para todas as 9 cidades aqui da região metropolitana. Isso é um avanço muito significativo, né, professor Fábio? Acho que é um momento que a pessoa vai poder acessar a internet e verificar se a água realmente
Tá boa para ir tomar seu banho de mar, é isso? Muito bem, isso será a gente brinca na ciência que isso é um sonho de consumo, né? Quer dizer, você ter os dados atrás de um dashboard, atrás de um painel do computador, com confiabilidade, isso aqui é importante, né? Porque, ao contrário do que se imagina nas ficções científicas, aqueles sensores que medem tudo, eles não são também assim tão analíticos e tão precisos quando você pensa em termos de micro-organismo. Os sensores são muito precisos e eles são bastante confiáveis em relação à temperatura, salinidade, que são fatores físicos, químicos da água. Mas você pensar se tem algum determinado tipo de organismo e aquele organismo tem uma qualidade genética, né? Então, essa qualidade genética nesse laboratório que será avaliada através de uma simples coleta em que você, ao invés de demorar 24 ou 48 horas para deixar incubado, para ver se ele cresce e forma colônias, né? Você terá a possibilidade de fazer com um equipamento que é uma espécie de um PCR, que a gente chama em biologia molecular, ele amplifica o número de genes daquele único organismo e você, num prazo muito rápido, de 4 horas, por exemplo, já detecta que havia, mesmo que fosse um único enterococcus ali, né? Ele já está multiplicado o suficiente para a gente detectar que aquela água teve, em algum momento, um contato com toda a flora e fauna intestinal que estava em algum ser humano ou em algum animal de sangue quente e que veio e está no mar e, como foi bem falado, ela é mais resistente. Então, esse equipamento ele vai trazer muito mais agilidade. O que nós na universidade estamos fazendo através do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmica e através da professora Alexandra, através do professor Renan, é exatamente ampliar essa possibilidade de diagnosticar e modelar isso. Porque uma vez isso modelado, né, você não precisa também ter os dados a cada segundo. Você já pode ter uma ideia de como a coisa funciona e, de acordo com a pluviosidade, de acordo com o nível das marés, que é outro agravante aqui em Santos, né, nós temos essa previsibilidade maior, né? Então, o que a ciência costuma fazer não é nenhum exercício de adivinhação, né? Ela costuma pegar séries históricas, dados históricos e costuma modelar isso e simplesmente projetar para frente. E é bom que se diga que a questão da poluição do mar não se trata só visando o atendimento aos banhistas, que eu acho que é importante, mas também de recuperação da nossa fauna e flora marinha, que ao longo das décadas vem sendo depreciada. Quem morou em Santos por mais tempo vai recordar de toda a quantidade de peixes que eram possível encontrar, né? Até os botos, né? Os saudosos botos que a gente via passar na ponta da praia e acabaram deixando a região em função da poluição. Isso é muito importante realmente. E nesse sentido, a Sabesp também está trabalhando na questão do óleo caseiro, né? É uma novidade isso, João, quer dizer, contribuir, porque o óleo também é um agente extremamente poluidor, né? Sim, na realidade não é novidade não, Humberto. A gente já tem isso já há algum tempo, já há alguns anos, que é um incentivo para que as pessoas, e uma conscientização também, né? Para que as pessoas não descartem o óleo de cozinha usado no esgoto. Isso causa obstrução da rede coletora, muitas vezes até do próprio ramal domiciliar, fazendo com que essa tubulação fique obstruída, entupida, retorne esses esgotos, às vezes, pela calçada, pela rua, ou muitas vezes até para dentro do próprio imóvel, causando poluição, causando um desconforto muito grande para o próprio morador e um risco à saúde pública quando isso acontece na calçada ou no meio da rua. Então, o que nós propomos? E fazemos propaganda, conscientização, que as pessoas peguem esse óleo, guarde e descarte nos pontos de coleta já pré-estabelecidos, que ele será reutilizado, será reciclado para se fazer sabão ou biodiesel e contribuindo em muito, né, para o meio ambiente, para a qualidade de vida e também até para o menor risco à saúde pública, porque o óleo ele não vai
trazer nenhum risco à saúde pública, mas quando ele obstrui a tubulação de esgoto e o esgoto passa a ser extravasar no meio da rua, isso aí sim causam problemas de saúde pública. Quer dizer que o óleo ele pode provocar esse tipo de entupimento, vamos chamar assim, no linguajar mais popular? Na realidade, o óleo... Quer dizer, aquele ato da dona de casa, da pessoa de jogar o óleo na pia, é completamente errado. Exatamente, porque aquele óleo ele agrega com resíduos sólidos que estão inerentes ao esgoto, e aquilo acaba criando uma massa, muitas vezes fica uma capa de gordura que parece pedra. Você tem que tirar, às vezes, com um equipamento tipo martelo, bater mesmo para quebrar e poder sair a desobstrução. E existem empresas, parece que já recolhem, né? Que você liga para a empresa, ela vem recolher, e alguns condomínios utilizam um reservatório maior para coletar a maior parte do prédio. É uma iniciativa positiva, né? Sem dúvida, porque também eu gostaria de lembrar que o óleo ele é um grande ladrão de oxigênio. E toda a fauna e flora depende do oxigênio na água. E quanto mais óleo você tem na água, mais você rouba o oxigênio da água. E menos possibilidade de vida você tem. Você sempre lembrava aí, né? Dos tempos em que Santos tinha a Estrela do Mar, Sirizinho na praia. Isso é realmente fruto hoje muito, não do não tratamento do esgoto, porque o tratamento do esgoto ele visa, num primeiro momento, realmente eliminar as bactérias, né, que estão ali presentes. Mas também há um tipo de poluição, e isso não é uma responsabilidade da Sabesp, é uma responsabilidade da nossa sociedade como um todo, dos químicos emergentes, né? Hoje, todos os produtos químicos que nós utilizamos, eles, invariavelmente, eles saem ralo abaixo e vão aparecer lá para os moluscos, para as estrelas do mar, né? Como formas novas e, às vezes, avassaladoras de serem realmente mortais a esses bichos. Entram dentro da célula, estouram o lisossomo, que é uma organelazinha que tem dentro da célula. Então, quer dizer, hoje a nossa sociedade produz muitos produtos químicos que não são tratados porque a obrigação da empresa que trata é tratar com relação aos patógenos, né? Então, esses químicos emergentes hoje é um dos graves problemas para essa diminuição da biota do planeta. Aliás, a recuperação do planeta é um grande desafio para todos. Né? E começando pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa casa, já é um grande incentivo, já é uma grande postura que temos que adotar. Né? Agora, em termos de mudanças na empresa, né? Nós tivemos agora uma mudança na presidência da Sabesp, os planos continuam os mesmos ou existem umas tendências de novos investimentos ou mudanças no comportamento da empresa dentro desse novo cenário que se estabeleceu? Houve também uma mudança na questão tarifária, com incentivos a quem economiza, com uma certa penalização para quem consome mais. Como é que está a questão política na Sabesp? João, você acredita que agora os planos vão ser mantidos ou novas tendências vão surgir? Toda vez que se tem mudança, se tem também novas tendências, novos caminhos. A Sabesp, com certeza, por conta dessas mudanças climáticas, por conta de toda a crise, vai buscar alternativas como buscou no ano que passou para enfrentar essas dificuldades e passar confiança e conseguir abastecimento pleno. Só complementando, é um paradoxo para a Sabesp, porque ao mesmo tempo que ela pede para a população economizar, é a única empresa que pede para o cliente não consumir. E ela sofre um pouco com essa queda tarifária de arrecadação, não sofre um pouco também? Com certeza, então. É justamente esse caminho que a Sabesp vai ter que buscar, vai ter que trilhar para priorizar os seus investimentos. Ou seja, ela vai ter que ser muito mais eficaz para conseguir sobreviver e passar por essas dificuldades. Então, não é só um problema econômico, também tem um problema de crise hídrica, como nunca se viu desde que se existe medição, ou seja, desde que se tem acompanhamento do índice pluviométrico, nunca teve um índice de chuvas tão baixo quanto nos últimos anos, no último ano e o último verão que nós passamos. Então,
Isso é um paradigma que terá que ser vencido. E a gente até brinca que a Sabesp é a única empresa que faz propaganda para as pessoas não comprarem o produto que ela vende, né? Então, parece um paradoxo, mas na realidade não é, porque o que a gente quer não é só vender água, é ofertar qualidade de vida, é ofertar saúde para a população. E a água, a Sabesp não cria água, ela trata a água, ela produz e trata essa água e encaminha isso para nossa residência, para nossa torneira. Então, se não tiver matéria-prima, se não chover, se não tiver água, a Sabesp também não tem como criar água. Ainda ninguém descobriu nenhuma forma de criar essa água. Nós dependemos da água do lençol freático, da água dos rios, da água da chuva. Num momento de crise como nós passamos, ela vai ter que buscar outras alternativas, óbvio. E buscou, tanto que no interior nós tivemos crise, racionamento em um número muito grande de municípios e nenhum município do interior passou por racionamento. Porque, só para você ter ideia, nós fizemos mais de 54 captações emergenciais no interior para suprir a deficiência da falta de chuvas. E isso fez com que a Sabesp no interior praticamente passasse por esse período de estiagem muito forte, muito rigoroso, sem nenhum tipo de problema, como tivemos em vários municípios do interior que tiveram que decretar até estado de emergência ou até calamidade. Realmente foi muito sério, está muito sério, né? Professor Fábio, e essa perspectiva da natureza, quando é que nós podemos contar com a água de volta? O que está acontecendo realmente? Os biólogos conseguem explicar isso? Olha, os painéis climáticos mundiais já vêm alertando a essa questão há mais de 20 anos, né? Desde a própria ECO 92, né? Eles vêm se reunindo sistematicamente e são 2.500 cientistas de renome no mundo que têm alertado para essa problemática do aquecimento global e também que uma das causas das mudanças climáticas é muito ligada à emissão de combustíveis fósseis queimados e também ao desmatamento, né? Eu insisto nessa questão do desmatamento para que o pessoal entenda que uma represa ela tem uma certa área para evaporação, né? Se você tirar aquela área e colocar uma árvore, essa árvore ela vai ter 10 vezes mais a área de evaporação de uma represa, porque cada folha tem duas faces e a quantidade de folhas que tem numa árvore somaria-se muito mais do que a área daquela represa. Então, a forma de reservar a água sob a forma de represa é uma forma útil, válida para a nossa sociedade. Mas a forma de fazer com que a água circule é através da vegetação natural. Isso não inventaram outra forma, né? Quer dizer, inclusive o homem ele vai a fundo, ele pode tirar água dos lençóis, mas quem faz isso de graça para a gente, está fazendo agora nesse momento, são as plantas. Então, se nós não pensarmos no planeta com reservas florestais, nós teremos invariavelmente problemas hídricos. A própria crise hídrica que temos hoje no estado de São Paulo, muitos pesquisadores alegam que seja uma decorrência de desmatamentos na Amazônia e os famosos rios atmosféricos não têm chegado com a intensidade necessária para que a chuva caia aonde nós temos as nossas represas, né? Mas isso não foi um problema de falta de planejamento, isso é um problema que o planeta necessita de uma certa quantidade de árvores, né? E nós estamos suprimindo isso a cada ano. Exatamente, professor, o senhor falou da questão da queima de combustíveis fósseis, né? E o Brasil investindo bilhões de reais na prospecção de petróleo com combustível que o mundo todo já está abandonando, não é verdade? Mas nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado.
Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Aquecendo os tamborins. Sábado, a partir das 6 da tarde, você fica por dentro de toda a preparação para o Carnaval 2015. Os sambas enredo, os ensaios, alegorias e fantasias. Os grandes nomes do Carnaval Santista. Todas as curiosidades dos bastidores das escolas de samba. Aquecendo os tamborins. Apoio. Artre Fiat em Santos, 3519-4000. E São Vicente, 3579-1000. Imita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Olá, estamos de volta com o Jornal em Foque, que hoje recebe com muito prazer o superintendente regional da Sabesp, João César Queiroz Prado, e o professor, doutor em Biologia e diretor da Faculdade de Pedagogia da Unisanta, Fábio Jordano. E parece que agora nós temos perguntas para os nossos convidados, não é isso, Cris? Isso, a gente tem uma pergunta para o professor Fábio, da Márcia, da Ponta da Praia. Ela conta o seguinte, que ela enche cerca de 1 galão de água de ar-condicionado por dia. Ela quer saber, Fábio, se essa água ela pode ser reutilizada. Muito bom dia, Márcia. Você é uma pessoa muito importante nesse momento, porque dentro desse contexto de necessidade de bilhões de litros de água, se cada cidadão fosse como você e pensasse, né, em reutilizar a água naquilo que a legislação, inclusive, permite, nós teríamos um grande avanço, inclusive, nesse processo de economia de água, né? Essa água, ela não pode ser usada para o consumo humano, porque ela estaria comprometida do ponto de vista da saúde. Mas ela pode ser utilizada para lavar áreas externas, para o próprio vaso sanitário. Você pode sim utilizar essa água. Agora, 1 galão é uma quantidade bastante grande, sobretudo nesses dias de calor. Há esse processo mesmo de condensação, e você teve uma grande ideia, né? Só que é importante alertar que essa água não está própria ao consumo humano, porque ela ainda foi tratada, né? Ela pode ser usada só em limpeza geral, assim, em calçada, por aí, né? E temos mais uma pergunta, agora para o superintendente da Sabesp, né, o João Prado. Isso, a pergunta é do Tony do Casqueira. Ele quer saber, ele está curioso para saber qual a principal fonte de desperdício de água nas residências. Muito bem, Tony. A dica que a Sabesp dá em relação a evitar o desperdício é começar pelo banheiro. O banheiro, ele corresponde a 60% do consumo de uma residência. Isso, obviamente, é uma média. Então, qual é a dica que a Sabesp dá? Se mudanças simples de hábito, como, por exemplo, você tomar um banho mais curto, quando estiver fazendo a barba, fechar a torneira, porque, infelizmente, muita gente ainda fica com a torneira aberta. A mulher, quando está escovando os cabelos ou secando o cabelo, muitas vezes fica com a torneira aberta. Escovando os dentes, que é muito mais comum ainda, enquanto estiver escovando os dentes, fique com a torneira fechada. Esse tipo de desperdício parece insignificante, mas quando você soma isso no decorrer de 30 dias, você sente uma diferença enorme, inclusive na conta de água. Então, não só economia de água, mas economia financeira também. Porque como o consumo no banheiro, ele representa a maior parcela de consumo de uma casa, a conta também vai ser impactada da mesma forma. Ou seja, terá uma economia muito grande. Um outro vilão muito forte no banheiro é o vaso sanitário. Os vasos sanitários antigos, através daquelas válvulas de descarga antigas lá na parede, chegavam a gastar 30 litros numa simples descarga. Hoje, com as caixas acopladas, aquela que fica bem atrás do vaso sanitário, você consegue fazer isso com 3 litros
ou 6 litros. Inclusive, algumas delas têm justamente essa diferenciação. Então, a economia aí é brutal. Uma outra dica que a gente fala é aquela gotinha que cai da torneira, que é simplesmente trocar o corinho, né, da torneira. Aquilo parece nada, né? É uma gotinha só que cai. Quando você soma isso 24 horas por dia, durante 30 dias, você também vai ver uma diferença enorme na sua conta de água. Então a dica é essa, é evitar o desperdício no banheiro. Algumas pessoas cometem um crime, na realidade a gente chama até de crime, que é ficar lavando a calçada com água. Isso é água potável, é água que serve para a gente tomar banho, para a gente fazer a nossa comida, para a gente tomar essa água, né, e matar a nossa sede. E essa mesma água a pessoa fica empurrando sujeira, empurrando muitas vezes folhinha, que com uma simples vassoura, sem gastar uma gota sequer, você faria a mesma coisa. Se tiver uma sujeira, né, algum cachorro, gato, caiu alguma coisa lá, graxa, pega um balde e lava aquele ponto simplesmente, que está necessitando de água. Não a calçada inteira, simplesmente porque é mais simples ou mais fácil. Então, isso tem que ser contado. João, aquela máquina VAP que produz uma ilusão de que está se gastando gás, sim mesmo, mas produz uma ilusão. Exatamente. Ela gasta menos do que uma mangueira normal, mas ela também gasta muito, porque você poderia fazer a mesma coisa com uma vassoura ou através do balde, porque não fica a calçada inteira suja, né? Se por acaso um pombo, né, fez lá as suas necessidades ali, ou um cachorro que passou, com um balde você faz aquela limpeza, não precisa lavar a calçada toda. Então não tem essa necessidade. E isso, na realidade, é um verdadeiro crime para o meio ambiente, porque essa água está sendo totalmente desperdiçada. E nós, muitas vezes, vamos tentar conversar com a pessoa que está com esse hábito infeliz, e a pessoa muitas vezes fala, não, eu estou pagando, não, eu vou desperdiçar mesmo. Isso é uma falta de conscientização muito grande, porque isso pode fazer falta para o seu vizinho, pode fazer falta para outros moradores, e é água potável, ela não é finita, ou melhor, ela não é infinita. A gente tem que ter essa conscientização que a água, ela é finita e hoje está se tornando cada vez mais um bem caro, né? Basta perguntar para alguém que já ficou sem água qual é o desconforto que isso causa. Agora, a política tarifária que foi adotada naquelas regiões onde o processo está mais preocupante, principalmente em São Paulo, está sendo adotada também aqui na Baixada Santista, aquele caso em que os gastos maiores há uma sobrecarga de tarifa e os gastos menores há um incentivo. Aqui em Santos está valendo também? O bônus, né, que incentiva a economia, ele foi adotado para a região metropolitana, alguns municípios da região metropolitana de São Paulo e do interior. O que nós temos, Chalu, é uma tarifa progressiva. Quando você gasta até 10 metros cúbicos, o preço do litro é 1. Acima disso, o preço do litro fica cada vez mais caro. Então, quem consome mais, paga o preço do litro mais caro a cada vez que passa de faixa. Então, até 10 metros cúbicos, que seriam 10 mil litros, você paga a tarifa mínima, um preço bem menor. Toda vez que você vai aumentando isso, você vai pagando o preço do litro mais caro. Então, isso é para incentivar a economia também. Bom, só há vantagem na economia e, infelizmente, o nosso programa está chegando ao final, somos limitados pelo tempo. Gostaria de agradecer imensamente a presença do superintendente da Sabesp, o João Prado, e também ao professor doutor em Biologia, Fábio Giordano, que esteve aqui com a gente e fez um debate que se tornou muito interessante. Obrigado, Cris, obrigado a toda a equipe, e amanhã estamos aqui no mesmo horário. Continue com a programação da Santa Cecília TV. Até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.